Boa noite, pessoal. Estamos muito felizes de estar de volta aqui no nosso TED, nosso Temas Espíritas em Debate, onde a gente traz aqui normalmente para a nossa conversa temas que não são muitas vezes discutidos aí nos centros espíritas, nos meios espíritas ou até em outros locais aí onde os grupos se encontram para conversas assim, né? Hoje a gente tem como convidado um professor da Universidade Federal aqui da nossa cidade de Juiz de Fora, né? O nosso companheiro aí, Mourão, que já esteve com a gente outras vezes, né? E o tema proposto por Mourão aqui é livre-arbítrio ou determinismo. Daqui a pouquinho ele vai falar para a gente e depois a gente abre aí para os companheiros aqui presentes participarem, comentarem, enfim, participarem da forma que acharem interessante, né? Para dar início aqui ao nosso TED aí no Espírita Info, eu vou pedir o Zenob aí para fazer uma prece para a gente. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para o estudo de temas espíritas tão discutidos. Abençoai a todos nós, principalmente ao Dr. Mourão, que tem a incumbência hoje de nos trazer um assunto dentro da doutrina espírita muito polêmico. Que ele seja orientado e que nós sejamos abençoados com a sua inteligência e a sua apresentação. Que essa paz que envolve os nossos corações possa estar conosco durante todo o debate, que é um debate amigo, um debate de ideias, de harmonia, conscientização e aprendizado. Que essa paz nos acompanhe durante toda a palestra. Que assim seja. Mourão, a casa é toda sua, sempre muito bom te ouvir. Suas reflexões são muito legais. Vamos lá. Obrigado, Christian. Boa noite para todas. Muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês. Todos os TEDs que passam eu assisto. O último, inclusive, tem a ver muito com esse assunto de hoje, mas eu assisti ele pelo YouTube. Não deixei de assistir, não pude assistir no dia, mas vou tentar até fazer um link com algumas coisas que foram colocadas. Eu confesso para vocês que esse tema é um tema que quanto mais eu fiquei pensando ao longo dele, porque esse tema já estava combinado há muito tempo, né? Alguns meses. E isso é muito ruim, porque esses meses são meses de maturação, e quanto mais eu fui pensando sobre isso, eu fui ficando mais confuso. E eu estou chegando agora, nesse momento, às 20 horas e 5 minutos, ao auge, ao, ao pico da minha dúvida em relação a essa questão. Até porque eu vi uma coisa ontem no Livro dos Espíritos, eu queria compartilhar com vocês. Eu não sou um estudioso do Kardec, eu sou um leitor interessado pelo Kardec, muito interessado, e gosto muito de tudo que o Kardec fez, da maneira que ele fez. Aí tem uma questão 246 do Livro dos Espíritos que me chamou a atenção. Eu vou dizer por quê. Porque a gente vai falar aqui de um assunto que diz respeito ao mundo espiritual e ao nosso mundo. O nosso mundo é esse aí que todo mundo está vendo, né? A gente agora está escancarado que a humanidade chegou no ponto máximo da miséria humana e nós estamos todos apostando em mundos melhores, na eternidade, essas coisas. E aí tem uma pergunta sobre os espíritos. A pergunta é assim: os espíritos precisam da luz para ver? Olha só a resposta. Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Então, olha só, gente, o que acontece com nós humanos encarnados? A gente precisa que a luz exista, a onda eletromagnética exista, que ela bata num corpo, se reflita em nossa retina para a gente enxergar. O que eles estão dizendo aqui é que os espíritos não precisam dessa luz, porque eles têm luz própria e eles vêm por todos os lados. Onde eu quero chegar com isso? Não dá para nós sequer imaginarmos
como é o mundo espiritual. Então, assim, muito do que se fala sobre a literatura mediúnica no espiritismo é fazendo analogia conosco. Hospitais no outro mundo, meios de transporte no outro mundo. Os próprios romances espíritas, eles colocam como se fosse a Terra um pouco assim mais fluidificada, vamos dizer. Só que o que está dizendo aqui no Livro dos Espíritos não é nada disso, está dizendo que é uma natureza, uma situação absolutamente diferente, onde sequer a luz precisa existir, porque ela já existe no próprio espírito. Onde eu quero chegar com essa história? Que se nós fôssemos gatos, o máximo que a gente conseguiria imaginar era um mundo espiritual felino, onde os espíritos miassem, onde Deus fosse um gatão, um gato muito grande. Então, a nossa capacidade de entendimento na condição de encarnados, ela está absurdamente longe de qualquer realidade possível. Então, parece que o que nós estamos passando aqui na Terra é um momento mesmo de crescimento, de depuração. Agora, não é ainda um momento de, vamos dizer assim, iluminismo espiritual para a gente entender o que acontece do lado de lá. E aí, eu estou falando isso pelo seguinte, porque o Kardec coloca aqui sobre os espíritos. Ele não está falando de espíritos puros, porque depois vieram, né, comunicações mediúnicas dizendo, não, isso aí se aplica ao grau de evolução. Por exemplo, se eu desencarno hoje, eu vou continuar do mesmo jeito ainda, só que sem o corpo. Só que isso também não faz muito sentido, porque se eu desencarno, eu não tenho cérebro para codificar a onda luminosa, eu não tenho olho e retina para a luz se refletir nela. Então, eu quero dizer o seguinte: esse pessoal, os nossos companheiros que já morreram, que já desencarnaram, eles têm que estar em alguma situação bem diferente da nossa. É claro que é possível e é provável que haja graus de evolução nisso aí, mas, obviamente, é muito complicado para a gente fazer qualquer inferência sobre o mundo espiritual. Vocês estão vendo que eu já comecei mal, né? Eu já comecei no poço de ceticismo e dúvida, porque quando eu vi essa questão, eu falei, meu Deus do céu, e a gente fica tentando explicar, contando histórias sobre o mundo espiritual, o que, que acontece quando a gente desencarna. Olha, sinceramente, muito difícil. Aí nós estamos aqui para falar sobre determinismo e livre-arbítrio, né? O que, que eu pensei? Existe muito determinismo no Espiritismo. E eu vou tentar mostrar um pouco desse determinismo. E já vou adiantar que eu sou simpatizante desse determinismo. Não de um determinismo absoluto, mas há determinismo. Se a gente for olhar aqui no Evangelho, no capítulo 3, que fala há muitas moradas na casa do meu pai, se a gente for olhar na parte, no item 4, ele coloca o que são mundos intermediários. Parece que isso é uma mensagem de Santo Agostinho, se eu não me engano. O que são mundos intermediários, mundos primitivos. E aqui ele coloca o seguinte: a Terra pertence à categoria do mundo de expiação de provas. E ele define o mundo de expiação de provas da forma muito simples. Mundo de expiação de provas onde domina o mal. Olha, aqui está se assumindo a existência do mal e do bem. Porque, para eu dizer assim, onde domina o mal, a primeira condição, a primeira premissa que eu tenho que assumir como válida é que o mal existe e que o bem existe. Eu estou dizendo isso porque isso tem muito a ver com livre-arbítrio e determinismo. Nós estamos hoje vivendo uma moda, vamos dizer assim, de não linearidade de tudo. Né? Tudo hoje é não linear.
tudo hoje é complexo. Daqui a pouco, a reta, a menor distância entre dois pontos, a função de primeiro grau, também não vai ser linear mais, porque tudo tem que ser não. Tem um fetiche do não linear, da não linearidade de tudo. Eu prefiro acreditar que existem coisas que são retas e existem coisas que não são. E aqui ele coloca uma coisa interessante. Existe o bem, existe o mal. E o mal predomina na Terra. Ponto. E isso explica tudo para nós do que a gente está vendo no mundo. É exatamente isso que a gente pode esperar da Terra. Mas tem uma questão muito... Isso é determinista, percebe? É por isso que eu estou falando disso. Alguém determinou isso. Que existe o bem, que existe o mal, que a Terra, o mal predomina sobre o bem. Isso não são eventos fortuitos, ao acaso, estocásticos, são coisas que estão pré-fixadas, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando o seguinte, em momento algum esse capítulo em especial do Evangelho, ele é muito legal, muito interessante, né? Em momento algum ele está dizendo aqui que um mundo vai se transformar num outro tipo de mundo. Então, o mundo de regeneração, que é a categoria logo acima desse aqui que é o nosso, que ele cita aqui, ele é um outro tipo de mundo. Em momento algum está dizendo essa transição. Aí eu fico curioso, eu estou até fazendo um papel feio aqui, que eu vou, ao invés de trazer algum tipo de esclarecimento, eu vou trazer pergunta para vocês, vou aproveitar de vocês aqui. Alguém depois me explicar quem que trouxe essa ideia de que a Terra vai virar outro tipo de mundo, transição planetária. Eu acho o nome bonito, transição planetária, pode ser o nome até de sei lá, uma marca, legal, mas eu não sei onde está escrito isso, porque naturalmente na literatura mediúnica está escrito, mas eu não leio literatura mediúnica. Eu entendo a evolução como mudança, não necessariamente como aprimoramento. Então, a Terra vai evoluir, nós estamos evoluindo biologicamente, nós estamos mudando. Não quer dizer que a nossa espécie está melhor do que a anterior. É simplesmente mudar. Mudar não significa que vai subir o degrau. Então, na minha opinião, eu queria saber de onde saiu, se o Kardec disse em algum lugar, não estou dizendo que o Kardec é a única fonte de verdade, longe disso, mas curiosidade pessoal. Da onde que o movimento espírita tirou essa ideia fixa, no bom sentido, de que estamos agora vendo a Terra em ebulição, porque a Terra está se transformando e tal. Esse horror que a gente está assistindo na imprensa o dia inteiro aconteceu lá no Congo. Em 1995 a 2003, a gente teve uma situação tão mais cruel do que essa, só que era a África, não foi tão noticiado. Isso aconteceu ao longo da humanidade, a humanidade é permeada disso, de crueldade, de maldade. A única coisa que não acontecia era fazer verão e inverno em uma hora de intervalo, como hoje, né? Hoje em dia. Mas, fora isso, essa barbárie toda, a gente já conhece. Isso tudo na minha concepção, é uma coisa meio pré-determinada. Então, assim, não tem muito o mal e o bem, segundo a literatura espírita, existem. E aqui o mal predomina. Isso é determinismo. Isso é determinismo. Aí eu fico me perguntando, mas não existe livre-arbítrio? Eu acho que também existe. E aí eu vou dizer o seguinte, por que tem que ter um ou outro? Essa ideia do ou. Quer dizer, o tema é exatamente para provocar livre-arbítrio ou determinismo. Aí eu pergunto, por que não os dois? A questão de dose. Porque eu acho que tem coisas na doutrina que são extremamente deterministas. E tem coisas que a gente tem um certo grau de liberdade. Porém, o que basicamente o Livro dos Espíritos coloca sobre livre-arbítrio? Ele coloca que o livre-arbítrio é uma faculdade do espírito, não nós como encarnados, como almas. Então, vejam, é diferente eu dizer assim, esse ser careca que vos fala, tem livre-arbítrio,
o meu espírito tem livre-arbítrio, ou teve livre-arbítrio, para decidir, por exemplo, que eu ia ficar careca. Isso é diferente. Por quê? Porque a decisão, a escolha, entre aspas, foi feita numa condição totalmente diferente da condição de encarnado. Eu quero dizer o seguinte, me parece, e aí para gerar polêmica mesmo, que segundo as nossas próprias fontes do Espiritismo, o livre-arbítrio, se existir entre os encarnados, é a coisa mais mínima da mínima possível. Para vocês terem ideia, o Leon Denis, por exemplo, no Problema do Ser, ele coloca que ele compara o livre-arbítrio a como se fosse um inseto se movendo numa folha, numa floresta. E ele fala o seguinte, olha, qualquer coisa que em outras palavras, lógico, né? Qualquer coisa que esse inseto fizer, ele faz, ele está fazendo o que ele quer, mas isso muda praticamente nada dentro do contexto da floresta, do todo da floresta. O Kardec, reiteradamente, no Livro dos Espíritos, coloca que o livre-arbítrio é a faculdade do espírito. E a Revista Espírita, eu tenho que ver qual edição aqui agora, ela coloca em algum momento que o livre-arbítrio é algo que vai sendo conquistado à medida que a gente vai tendo esclarecimento. Isso, para mim, faz todo sentido. Por exemplo, imagina a gente criando um filho, uma criança. Quando é que você vai dar liberdade para o seu filho? À medida que ele for conquistando essa liberdade. Concorda? Por exemplo, quando é que você vai dar a chave de casa para ele? Quando ele já tiver entendimento, discernimento, para ter a chave de casa. Então, me parece que nós, na condição atual que nós estamos, que é extremamente miserável do ponto de vista do conhecimento, miserável, eu não tenho tempo a dizer, porque nós temos uma razão limitada pelo tempo, pelo espaço, pelas ideias de causa, nós temos uma linguagem extremamente problemática e nós temos 5 sentidos muito limitados. Então, assim, a nossa condição humana é uma condição em que me parece que o livre-arbítrio é mínimo, ou tende a quase zero, para ser mais provocativo. E aí que entra essa questão, quer dizer, quando eu crio, se você cria um filho, por exemplo, é como eu repito, esse livre-arbítrio, um bebê, qual o livre-arbítrio que o bebê tem? O bebê está dentro de um berço. Isso tudo é determinismo. O berço você determinou, botar o bebê no berço você determinou, colocar a roupinha que ele está usando no berço você determinou. O que ele tem de livre-arbítrio? Talvez botar a mãozinha na grade do berço, olhar para o lado. Ou seja, ele tem um grau de liberdade. Tem, mas é um grau de liberdade que chega a ser, em termos de ordem de grandeza, quase nulo em comparação com o todo vamos dizer, com a vida dele. Todos nós já passamos por essa fase de bebês, ninguém lembra, porque isso é uma fase pré-linguística. A linguagem é um problema, porque a linguagem ela é o maior nó na teoria da evolução. Ninguém consegue explicar como é que tão rápido a linguagem surgiu. E quando eu falo em linguagem, eu estou falando nessa coisa sofisticada que nós temos, com léxico, sintaxe e semântica. Porque não é só a palavra, porque vai dizer, o animal tem sons que ele comunica. Sim, mas a gente tem muito mais do que isso. A gente tem estruturas linguísticas e a gente tem significados. E mesmo assim, a gente não consegue colocar em palavras as nossas emoções. Ou seja, apesar de tudo isso, a nossa linguagem é limitada. E é através dessa linguagem que a gente lê o Livro dos Espíritos, que a gente estuda o Espiritismo, que a gente está aqui conversando. E aí eu pergunto, com um ferramental, vamos dizer assim, tão pequeno, será que realmente a gente tem tanta liberdade como a gente acha? Será que a gente está nessa condição, inclusive, de explicar o mundo espiritual? Explicar o que acontece com alguém que morre assim ou morre assado? Como é que é o juízo de isso ou daquilo? Mas eu sei disso através de relato de espíritos. Tá, mas esses espíritos
eles vão ter que usar a nossa linguagem. Imagina a gente tentando explicar para um bebê alguma coisa. Você vai ter que... Uma criança, o bebê é talvez impossível. Uma criança pequena, você não vai ter que explicar por gesto, mostrando as coisas. Isso não é muito pobre em relação ao que você poderia dizer? E aí você imagina um espírito que não precisa nem de luz externa para ver. Como é que esse pobre espírito, no bom sentido, vai se comunicar conosco, usando o que nós temos, que é a nossa pobre linguagem? E dentro dessa pobre linguagem, eu pergunto qual tipo de livre-arbítrio que a gente pode ter. E aí, gente, eu faço essa questão porque eu fiquei pensando um pouco na minha vida, que já é uma vida antiga, não só pela idade, mas pelas coisas que eu já vivi. Mais de 100 anos de muito intenso. Todos nós já passamos por muitas coisas, né? Eu pergunto para vocês pensarem. Pega os planos e as ideias que nós tivemos lá na adolescência. Aconteceu tudo como a gente pensava? Ou, na verdade, a vida acabou colocando a gente onde ela queria? E a gente foi sendo direcionado, achando que estava escolhendo. Por que eu estou dizendo? Porque eu gostaria de fazer uma distinção entre escolha e aposta. Porque a gente ouve muito também agora, está muito em voga, além da não linearidade, dizer assim, você é as suas escolhas, a gente é as escolhas que a gente faz. É bonito, é legal também, o slogan, eu sou as minhas escolhas. Mas eu pergunto o seguinte, e como é que eu vou escolher entre duas coisas que eu não sei o fim delas? Então, não estou escolhendo, eu estou fazendo uma aposta. Porque, veja, Alice no País das Maravilhas. Chegou numa encruzilhada, tinha dois caminhos para assim, e uma árvore aqui no meio. E lá em cima tinha um bicho, acho que era um gato. Um bicho bem... O gato está só olhando. Se não for o gato, depois vocês me corrigem, mas acho que era o gato mesmo. Aí a Alice olhou para o gato, viu o gato e falou assim, gato, ó, dois caminhos aqui. Para onde que eu vou, hein? Qual dos dois que eu pego? Aí o gato virou para ela e falou assim, para onde você quer ir? Aí ela falou assim, eu não sei. Aí o gato virou para ela e falou assim, bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer dos dois caminhos serve. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando a gente escolheu a profissão da gente, a gente já sabia como seria a vida da gente naquela profissão? Não. Então, isso foi aposta. João Mar, só você. Obrigado pelo gato. Agora, imagina o seguinte, eu escolhi... O que eu escolhi na minha vida? Não, eu não escolhi, eu fui apostando. Agora, quem foi dando o rumo dessa aposta? Quem foi dando aquele insight para eu... Talvez um determinismo. Talvez o meu espírito, sim, antes de eu encarnar, tenha traçado aquela rota e eu estou seguindo a rota. E se eu estiver seguindo a rota, é muito complicado, porque o julgamento, inclusive, fica muito difícil depois. Porque muita gente vão ter que seguir a rota do mal, porque o mal tem que predominar na Terra para a Terra ser Terra, segundo está dizendo aqui. Senão a Terra vira um mundo superior, ótimo, vou adorar, todo mundo aqui vai. Mas para ser Terra, tem que existir o mal. Para existir o mal, alguém tem que praticar esse mal. E a questão é, alguém que pratica esse mal está escolhendo esse mal realmente? Ou alguém que pratica o bem está escolhendo o bem realmente? Ou é claro que a gente tem, vamos dizer assim, tem que ter um grau de como temperar isso, porque senão também não faz sentido. Mas também não faz sentido imaginar que a gente é o capitão do navio. Porque eu acho que o encarnado é muito metido a poderoso, no bom sentido. Não, eu que comando. A gente comanda o quê nessa vida, meu Deus? A gente está vendo
que a gente não tem controle. A gente tem que tentar ter controle sobre o nosso pensamento, sobre não ceder a certos arrastamentos, concordam? Isso está dentro da lei moral, vamos dizer assim. Agora, além disso, não sei se tem algum grau de livre-arbítrio. Sinceramente, acho que o meu tempo está esgotando, né? E uma questão que eu queria colocar, inclusive, agora para ficar mais picante o nosso TED, o TED é para isso, né? Devia chamar TEP, Temas Espíritas Picantes, né? Porque tem que ter, né, essa pimenta de reflexão, por isso que o TED é tão adorável assim. Essa tal de lei de causa e efeito também, que é outra coisa que todo mundo fala o tempo todo. Olha, eu vou colocar uma questão aqui para a gente refletir. Se a gente tem um filho, o filho, como é que a gente educa um filho? Punindo só? Ou seja, ele, a princípio, ele não tem entendimento das coisas. Então, ele vai errar, até acertar. Depois ele vai começando a entender. E a gente vai punindo ele? Não, ele necessariamente ele está num processo de aprendizado. E aí vem uma pergunta, mas ele vai se punindo? Eu estou falando isso por quê? Porque a gente fala muito assim, reencarnação, eu estou aqui com expiações que eu escolhi para eu pagar o que eu fiz. Mas como é que eu pago o que eu fiz? Vou dar um exemplo. Quando eu era menino, exemplo, hipotético, eu dei um tapa num coleguinha de turma. Eu, criança, Mourão criança. Eu te pergunto, agora que eu sou adulto, que eu já tenho entendimento, eu preciso levar um tapa para entender? Olha, isso não faz sentido para mim como educação. Isso faz sentido como lei do olho por olho, dente por dente. E não é possível que o universo, que Deus, opere nesse algoritmo. Quer dizer, é muito estranho isso. Aí fala, não, Deus não tem nada com isso. Primeiro, tem porque ele tem livre-arbítrio. Se ele é Deus, o livre-arbítrio absoluto é dele. Ele poderia, inclusive, nos ouvir quando a gente pede. Não estou dizendo que ele não ouça, mas estou dizendo, ele tem a escolha, ele é Deus. Mas vamos tirar Deus da equação e vamos dizer o seguinte, onde que está a lógica dessa questão do olho por olho, dente por dente? Quer dizer, então, eu fiz uma coisa errada em outra vida, que hoje eu tenho entendimento para saber que ela é errada, vai resolver o quê? Eu voltar na Terra para passar aquilo na minha carne. Aliviar minha culpa. Se eu levar um tapa hoje, estou falando a verdade, se eu tiver dado um tapa num coleguinha lá com, sei lá, 5 anos de idade, se eu levar um tapa hoje, isso não vai diminuir, vamos dizer assim, a culpa ou a tristeza de eu ter dado um tapa num colega lá atrás. Não sei se eu estou conseguindo colocar a questão que eu estou me propondo. Porque isso tem a ver com o livre-arbítrio. Quer dizer, o livre-arbítrio seria para o espírito escolher as provas, as expiações. Provas e expiações, talvez, dele. Mas para que eu vou escolher passar na carne uma coisa que eu já superei? Se eu já entendi, que eu já cresci. Isso é educativo? Então, essa lei de causa e efeito, para mim, ela não faz sentido, nem está escrita na obra do Kardec, no meu ponto de vista. O que o Kardec coloca são leis morais. Se a gente for acho que a parte 3, né, do Livro dos Espíritos, a parte 4, não me lembro, leis morais. Aí tudo bem, leis morais. São leis que se aplicam não à matéria, ao espírito. Agora, essa lei de causa e efeito é uma ideia da nossa razão, que tudo tem que ter um efeito, uma causa, mas, assim, isso para mim explica muito pouco do que é o processo reencarnatório, do que são as provações e expiações que a gente passa. Então, eu acho que eu vou parando por aqui. Quer dizer, a gente educa filho como castigando, se castigando. Não sei, eu acho que não é assim que funciona. Que, pelo menos, quem sou eu, né? Mas não vejo nada de educativo nisso. Então, essa lógica intrínseca que parece que existe, de que, eu fiz em outra vida, então agora eu volto aqui para fazer de novo, para passar por isso. E daí, o arrependimento, aliás, o termo é esse, o arrependimento não vai mudar por eu passar por aquilo. Se eu ferir alguém, o fato de eu ser ferido amanhã não limpa o meu arrependimento, nem perante mim mesmo,
e nem perante Deus, eu acho, nem perante nada. Desculpem meu tom assim, assim de falar sobre isso, é porque eu estou muito, muito, muito cheio de dúvida, então eu paro por aqui e compartilho agora com vocês. Já percebi, eu não estou conseguindo ler ao mesmo tempo o chat, mas já deu para sentir no tom que, claro, que pelo menos eu consegui incomodar no bom sentido para a gente pensar juntos, né? E a ideia é essa mesmo, um tema espírita picante. E obrigado mais uma vez pela confiança, pela oportunidade de dividir essas dúvidas com vocês. Mourão, a gente vai voltar para você comentar. Você não tem que se desculpar, não. Esse tempo que você amadureceu a ideia, eu também tenho o mesmo problema. Eu prefiro preparar as coisas que eu vou discutir, que eu vou dividir, compartilhar com os companheiros mais próximo. Senão eu gero mais dúvida, eu começo a desconfiar daquilo que eu elaborei. Mas você não tem que se desculpar, não. Você trouxe a pimenta. Aqui quem traz o tempero é o convidado. Então, a gente não vai mudar para TEP, não. Né? Cada convidado vai trazer seu tempero. No teu caso, a pimenta foi muito bem-vinda, temperou bem. Ainda mais aqui de fora, que está um friozinho agora, né? Mas vamos passar para os nossos companheiros aí, para fazerem seus comentários. Primeiro é o Mauro. Vai lá, Mauro. Boa noite a todos, boa noite. Mourão, eu vou iniciar por uma dúvida sua e nossa, né, de como que é a vida espiritual. A gente não tem a mínima ideia do que seja. Os romances falam em ônibus, edifícios, né? Mas a gente não consegue fazer essa ideia. No entanto, sabemos exatamente o que tem lá. A gente esqueceu apenas, mas a gente sabe exatamente o que rola lá. Um outro assunto que mais tarde eu volto: Deus criou um sistema de vida e fazemos parte deste sistema. Nós não somos, como eu diria, nós não somos vítimas desse sistema, nós somos agentes ativos, sabe? A gente tem uma atividade muito grande e o livre-arbítrio é uma conquista mesmo. Agora, o livre-arbítrio está ligado a um monte de situações, né, que eu acho que o determinismo ele cuida do geral, ele não cuida do particular, não é? É mais ou menos isso. Depois a gente desenvolve mais. Obrigado. Eu não sei, o Eli colocou algumas questões aqui no chat. Aqui eu não sei se ele vai comentar depois, mas a gente vai esperando, senão a gente dá uma lida rápida aqui e aí passa para você comentar, tá, Mourão? Ricardo? Mourão, meu amigo, excelente como sempre, sempre fazendo a gente pensar. Eu vou tentar, como um grego ou um simpatizante dos gregos, que eram sintéticos ao extremo, vou tentar dar uma ordem didática no que você falou, sem mudar absolutamente nada. O que eu penso? Livre-arbítrio e determinismo são duas condições humanas ou espirituais, inerentes ao ser espiritual, que o acompanham sempre, desde os seus primórdios até o fim. Só que em valoração e em proporções muito, muito diferentes. E são dissonantes os dois. Na medida que um diminui, o outro proporcionalmente aumenta. O que eu quero dizer? No início da nossa história evolutiva, livre-arbítrio, quase zero. Uma graduação de 0 a 100. Determinismo, quase 100. Evoluindo um pouco, chegamos, por exemplo, nos grandes primatas. Já tem algum livre-arbítrio. Kardec reconhece no Livro dos Espíritos. Os animais não são absolutamente negados o livre-arbítrio. Eles têm algum livre-arbítrio, mas muito pouco.
determinismo absoluto, né? Se uma fêmea com cio passa diante de um macho, ele é determinado a segui-la, ele não tem escolha, tá certo? Então, nos primórdios da nossa evolução, determinismo muito pouquinho, o livre-arbítrio muito pouquinho, determinismo muito, mas presentes. Na medida que a gente vai avançando, a coisa vai mudando de configuração. Expande-se o livre-arbítrio pelo desenvolvimento da consciência, a capacidade de compreensão, de entendimento, permite a ele discernir melhor, escolher melhor. E o determinismo vai sofrendo uma redução, embora eu acho que nunca desaparece por completo. Eu acho que eles acompanham o ser espiritual em toda a sua trajetória, mas em proporções muito diferentes. Até mesmo um espírito extremamente evoluído como Cristo, ao encarnar, ele submeteu a determinismos. Um dos determinismos dele, ser filho de Maria. Depois que ele nasceu como filho de Maria, ele não tinha mais como deixar de ser. Seria filho de Maria até o fim. Concorda? Então, eu acho que são duas faculdades próprias, ambas existem, ambas são reais, mas que variam numa proporção infinita, notadamente em decorrência da condição evolutiva. Isso é o que eu tentei sintetizar das suas belas palavras. Moron, você quer fazer algum comentário a respeito? Eu quero concordar integralmente com o Mauro, com o Ricardo, e é isso aí, eu concordo. O meu ponto é esse mesmo, Ricardo. Eu acho que no estágio nosso, que é muito pouco acima dos primatas, a gente tem eu digo pouco por isso, a gente teve essa grande conquista que é a linguagem, embora a linguagem tenha tantos problemas. E a gente está vendo, né, que a espécie humana tem problemas. Sobre a evolução da espécie humana, eu queria indicar para vocês um livro maravilhoso, que coloca em xeque, isso foi escrito por um arqueólogo e um antropólogo, que coloca em xeque essa maneira de evolução contada. Esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, O Despertar de Tudo, uma breve história da humanidade. Achei uma obra-prima. E aí eu concordo que é questão de grau, né? Eu acho que nossa condição humana, ela é muito ainda mais para determinismo do que para livre-arbítrio. Mas eu super concordo com isso. Só acho que a gente é muito petulante, no bom sentido, de aí sim vir com hipóteses explicativas, como uma criança que está tentando explicar o mundo ainda dentro de um berço, né? Mais comentários, pessoal? Mais participações? Paulo? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Estamos. Eu estou em duas telas aí, porque eu vendo no telefone é muito pouca coisa para ver aqui, todo mundo, né? E ele funciona melhor com áudio e vídeo. Mas, enfim, eu quero agradecer, obviamente, Mourão, como agradeço sempre essas horinhas que a gente tem de reflexão sistemática, né? Dura, que é tão prazeroso. Mas eu fiquei pensando assim algumas coisas no sentido de resolver as instigações que o Mourão botou na minha cabeça, né? E não sei se eu vou cair no preciosismo, mas eu perguntaria também, tendendo a já responder que há uma diferença entre determinismo e determinação. E é claro que a gente está falando de alguém que era filólogo. Eu penso que o determinismo seria, como o ismo quer indicar, uma certa atrofia da ideia de que, sim, a vida espiritual e a vida material, eu nem gosto de falar vida espiritual, a existência e a vida, elas têm determinações. E elas, obviamente, são chanceladas exatamente pelo princípio de evolução,
que é o que o Ricardo disse. Né? Acho que qual mais... E aí é problemático, porque, veja, qual mais eu conheço as leis, entendendo Deus como esse conjunto de leis absolutamente perfeitas, né? Bem articuladas, sistemáticas. Quanto mais eu entendo essas leis, mais eu entendo o princípio da determinação. E menos eu caio em determinismos. E aí isso tudo tem a ver com livre-arbítrio, liberdade, né? Instinto, intuição na outra ponta. Então, também não tenho respostas, mas fiquei pensando nisso. O conceito de transição planetária também que o Mourão nos instigou a pensar, eu não sei se ele necessariamente precisa estar literalmente nos textos, mas ele é uma espécie de corolário da lei de evolução. Os espíritos evoluímos e, à medida que evoluímos, constituímos mundos mais evoluídos a cada tempo. E aí eu me permitiria discordar do Mourão data vênia máxima, né? Eu não consigo imaginar o princípio de evolução sem a ideia de bem. A evolução é para o bem. Evoluir, estritamente falando, é dar voltas, né? Dar voltas. Os planetas evoluem em torno de sóis, os sóis evoluem, enfim. Mas, tendo em vista que há uma determinação para o bem, que a ordem implica uma determinação para o bem, a transição planetária é uma consequência. Então, a expressão talvez não esteja em Kardec, mas a ideia de que planetas transitam para mundos, porque também planeta e mundo são conceitos diferentes. Planeta é a Terra, mundos são provas e expiação, enfim. Então, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Eu estou jogando isso tudo para a gente pensar junto aí, né? Me confundiu muito no sentido de instigar, Mourão, como a predominância do mal na Terra seria determinada. A predominância do mal na Terra é uma consequência de um conjunto de determinações, efeitos, para entrar no tema de causa e efeito, efeito das nossas opções, né? Efeito das nossas opções, e aí eu falaria uma última fala para tentar falar sobre tudo que você falou. Nós temos que separar a ideia de princípio espiritual de espírito. Princípio espiritual, ele vige como lei universal até determinado ponto da escala evolutiva dos seres. Depois, esse princípio espiritual individualiza-se, como nós sabemos pela revelação e ensinamento dos espíritos. Ao individualizar-se, é que começam essas coisas do meu ponto de vista, né? Livre-arbítrio, liberdade, diminuição do instinto e mais opção, vontade, até a intuição, que é uma coisa também muito interessante, né? Mas foi isso tudo que eu pensei. Acho que antes de passar para o Odair, vale a pena ler aqui. O Mourão não está conseguindo acompanhar, né, e interagir aqui. No chat, o Eli colocou aqui que está na Gênese. Eu vou ler rapidinho, é um pedaço curto. Diz assim: a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizada em novas bases. Quem observar, então achará-a muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças,
numa palavra em todo o seu estado social. Está na Gênesis, né? E fala um pouco aí, acho que é pertinente ao que vocês estão trazendo, inclusive o Mourão trouxe a respeito desse período de transformação. Você está anotando aí, né, Mourão? Vamos avançar então para o Daí e mais pra frente a gente volta para você. Vamos lá, Daí. Bora. Fala, Mourão. Fala, pessoal. Boa noite. Você faz eu coçar a cabeça sempre. Eu vou dar uma opinião assim. Eu não concordo muito com o que você disse, né? Acho que houve uma certa mistura do nosso mundo material com relação ao que a gente tem, né, nas obras fundamentais. Livre-arbítrio, no meu entender, tem a ver com a questão número um. Se a gente entende que existe a questão número um e a entende como, pelo menos Kardec, copiando, né, já do pensamento reinante, o que era Deus, livre-arbítrio faz parte, porque senão a gente vai avaliar a existência do mal total. E não temos como safar disso. E aí o ensino dos espíritos nos traz exatamente, né, esse desenvolvimento desde o princípio, né, inteligente, já individualizado, não só em espírito ele é individualizado. Já tem, os animais nós temos a individualização, já, mas não tem a consciência de si. Livre-arbítrio existe no mundo animal para o mundo material, né? Mas nós, como os espíritos, com E maiúsculo, e pelo menos como espíritas, acreditando na questão número um, né? Se é que tem um dogma, acho que no espiritismo tem que ser esse. Se é que é dogma, porque senão a causa e efeito, quando a gente tem a tendência de buscar a causa, né, para saber o efeito. É verdade. A causa primária, se não existir, desmorona tudo. Então, por isso que eu acho que a gente tem em nós essa busca incessante, né, do que é causa e do que é consequência. E muitas vezes a gente mistura isso, a ponto da gente ver, né, alguns problemas no movimento espírita, né, atribuindo, às vezes, capacidade de inteligência em perispírito, né, esquecendo o que é consequência e o que é causa. Então, o mal reinante no nosso país, no nosso mundo, no nosso globo de expiações e provas, não tem outra explicação senão essa evolução que foi citada. Não tem outra explicação senão a questão número um, né? Então, através do nosso livre-arbítrio, a gente está onde está hoje. E eu vou discordar no ponto que você fala assim, quando você falou na primeira pessoa, né? Será que quando eu fiz isso, né, na minha vida, eu apanhei, bati, eu estudei, tal, tal, tal? Eu vou falar de mim. Eu tenho colhido o que eu tenho plantado ao longo da minha vida. Muitas coisas a gente só vê pelo lado material. E de um determinado tempo para cá, eu tenho enxergado muita parte espiritual, mas muito, né? E faz sentido, e responde. Mesmo saindo fora do espiritismo, né, o meu pouco tempo de estudo, a lógica, a racionalidade faz sentido o que a gente vê nas obras fundamentais. Explicava coisa para mim, de uma maneira bem didática, que eu já tinha intrinsecamente desde criança. E como a gente explica isso? Como eu vou explicar isso? Pelo menos a gente tem essa teoria, essa filosofia que nos ajuda. Se ela é 100% correta, se ela cabe ainda N coisas que ainda não se descortinaram para a gente, com certeza, né? E a gente continua com os nossos TEDs. A cada programa a gente vai evoluindo, ouvindo os amigos. Obrigado, Morão. Então vamos ouvir mais um amigo aí. Vai lá, João. Boa noite, meu povo. Amigo Mourão, aqui é amor à primeira vista, né? Primeira vez que eu lhe escutei, eu disse: esse cabo é bom. Caba da peste. Impossível escutá-lo e não aprender alguma coisa. Se faz a gente pensar, na minha opinião, um dos grandes pensadores que a gente tem no movimento espiritualista. Você pega conceitos que já está ali cercado de tabus, dogmatizado, e você refuta aquilo e mostra outras alternativas, outros pontos de vista. Isso é incrível, um pensador nato. Eu acho que a evolução do espírito passa por isso. A gente aprender a ter pensamento próprio, porque afinal somos individualidades evoluindo, né?
Eu já escutei, eu queria ouvir o que é que você acha disso. Eu já escutei em lives, amigo Mourão, em palestras espíritas, em estudos espíritas, porque o movimento espírita ensina isso, tribunos espíritas ensinam isso, que é a seguinte questão. Uma criança que é abusada aos 6 anos de idade é porque ela foi um criminoso sexual em outra existência. Então já vem pré-determinado, há todo um planejamento reencarnatório para passar por essa experiência. Um criminoso sexual reencarnado, agora uma criança, e ela precisa passar pela experiência do abuso. Por que eu estou trazendo essa questão para ele fazer uma pergunta e uma reflexão? Porque você trouxe uma coisa aí que é muito séria, do livre-arbítrio, que ele está amarrado ao senso de responsabilidade. Você falou da existência do mal. O determinismo do mal, já que Santo Agostinho se colocou com propriedade, coloca realmente que o mal predomina no planeta de provas e expiações. Se o mal predomina, ora, alguém tem que fazer o mal. Então, se esse espírito, esse ex-criminoso sexual, precisa passar pela experiência do abuso, tem que ter um abusador. Se existe essa programação, complicado, você colocou aí. O abusador teria escolha? Porque para ter a situação do criminoso sexual, alguém precisa ir lá e cometer o ato. E isso é ensinado na casa espírita. Não, essa pessoa passou por experiência porque era kármico, determina kármico. Estava tudo planejado, programado e precisa passar por experiência. Esse é o lado da vítima. Eu fui pensando no lado do vilão. Então ele teria escolha, já que existia o determinismo desse mal, tinha que acontecer na vida dessa pessoa? É com você. É com você, Mourão. Pessoal, eu estou adorando, porque eu acho que eu consegui sacudir, né? A ideia é essa mesmo. Vamos lá. O Paulo falou umas coisas muito interessantes da questão filológica, né? Tá vendo, gente, como é que a linguagem é um problema? Evolução, determinação, determinismo. Nós estamos caindo em jogos de linguagem. E eu concordo da maneira que o Paulo apresentou, eu concordo com o que ele disse. A questão é a maneira como a gente apresenta a ideia de evolução. O que a gente está chamando de evolução? E aí que entra o problema da linguagem, né? E que entra o nosso problema, nossa limitação. Biologicamente falando, a evolução é isso que você falou, rodar. E não significa subir de progresso, né? Vamos dizer assim, progressão. Mas ela pode ser entendida como progressão também, claro. E moralmente eu concordo que o objetivo tem que ser uma progressão. Eu só não entendo porque que um planeta tem que progredir. Eu entendo que a humanidade tem que progredir. As pessoas que vivem no planeta, um planeta, é uma bola no céu, quer dizer, tem um monte de bola no céu. E aí eu fico pensando, a pluralidade de mundos que o Kardec coloca está muito em disso, tem um monte de mundo para a gente ir depois que a gente sair desse estágio. Por que que esse planeta azulzinho, onde a gente vive, chamado Terra, tem ele que mudar? Não, vamos para o planeta verde, vamos para Júpiter, que é gasoso, ou vão para outro sistema solar. O ponto era só esse. Então, na verdade, mas você colocou uma coisa interessante também, né? Diferenciar planeta de mundo. É uma outra reflexão importante também. Quanto ao Adair, sempre brilhante nas suas colocações, mas, Adair, não tem jeito muito de você discordar de mim, sabe por quê? Porque eu não estou convencido das minhas posições. Então, eu também discordo de mim, eu estou no seu mesmo barco. Eu estou falando de um lugar onde eu não tenho convicção nenhuma. O João, realmente, amor à primeira vista. Ô, João, para mim, sinceramente, você tocou no ponto, e esse é o ponto. Eu até cheguei a dizer, como é que se julga o mal? Porque alguém tem que fazer, se é para fazer. E aí eu devolvo esse problema com relação ao mal e com relação à criança. Porque eu também pergunto o seguinte, se essa criança fez esse mal em outra vida,
é sofrendo esse mal agora que ela vai evoluir, e é isso que vai fazer ela se arrepender. Pagar na carne o que ela passou, é exatamente esse o ponto. Esse é um ponto da vítima, o discurso da vítima. Agora vamos para o discurso do malfeitor, como você falou. E o malfeitor teve escolha? Se o mal tinha, se isso estava no plano espiritual, porque como foi colocado no chat aqui algumas vezes, o livre-arbítrio existe para o espírito. Realmente o Kardec fala para o espírito, não para o encarnado. Então, aí que vem a questão, se existe uma programação, alguém tem que cumprir o algoritmo, tem que cumprir as etapas que estão programadas, e alguém vai ter que ser o vilão. Alguém vai ter que fundar um campo de concentração, para existir um campo de concentração. E aí a pergunta é, como é que fica essa história? Sinceramente, eu declaro absoluta falência de entendimento, de compreensão. Eu me declaro, nesse momento, perante a essa questão, um bebê recém-nascido e não tenho mais nada a dizer, a não ser só desespero. Agora com vocês, hein? Ô Mourão, deixa eu fazer uma pergunta, se o Ricardo me permitir. É porque entre o livre-arbítrio e o determinismo, a gente não deveria considerar a misericórdia divina? Quer dizer, um ato cometido em algum momento, em encarnação anteriores, sejam quais forem, né, os atos cometidos, né? Esse espírito, e faz toda a diferença isso, ele vai passar por diversos momentos educativos. Eu prefiro pensar em educação, e você traz esse tipo de exemplo, né? Como educar uma criança, né? Prefiro pensar dessa forma. Então, são processos naturais pelos quais a gente vai passando, aprendendo e se modificando com o tempo, né? E temperando tudo isso aí, a gente tem a misericórdia divina que ameniza em muito, né? A gente não vai sofrer os mesmos atos da mesma forma, nas mesmas condições que nós cometemos em outro momento, né? O que vai contribuir para que eles sejam mais ou menos fortes, mais ou menos intensos? A nossa própria consciência e a nossa relação com aquilo que nós cometemos. Vai fazer toda a diferença. E, num segundo momento, a relação daquele que sofreu com aquele ato sofrido e, se possível, conosco, né? Porque nem sempre também vai ser possível esse encontro conosco, que essa relação possa amadurecer. Então, assim, o que que eu tô dizendo? Né? Esse processo se modifica com o tempo também, de uma forma onde o aprendizado contribui bastante. E a misericórdia divina, né, não nos abandona, amenizando bastante tudo isso, né? Uma questão é reflexão, né? Você queria levantar perguntas, né? Essa veio me acompanhando desde o início. Eu queria passar para o Ricardo e para daí depois volto para você. Você já quer comentar? Você quem sabe? Você colocou a questão da misericórdia divina e da consciência, né? Só Isso. rapidamente, essa misericórdia divina, eu não sei onde colocar ela nessa equação, sinceramente. Não duvido da existência, mas não conheço. Nesses casos, por exemplo, pelo menos na condição de encarnado. Claro que, do ponto de vista mais amplo do processo todo, ao qual nós não temos acesso, eu acredito que exista, mas aqui na Terra, como encarnado, eu não a vejo. Acho que é como uma criança, que um filho que eu levo para tomar benzetacil, por exemplo. Naquele momento, ele só vai acreditar que eu estou fazendo coisa ruim com ele. Ele só vai entender, depois de adulto, que aquilo tinha um propósito, né? E quanto à consciência, eu achei muito legal, Cris, você colocar, porque fala-se muito isso, né? Vamos supor que eu, Mourão, cometo um estupro hoje, tá? Hoje, mais tarde. E aí eu vou ficar com a consciência pesada. Aí eu pergunto o seguinte: se eu for estuprado semana que vem, vai liberar minha consciência? A mim, não. Pessoalmente, não. Eu só vou dizer, olha, paguei na mesma moeda, mas continuo arrependido do que eu fiz e hoje eu tenho entendimento e não faria de novo. Então, é mais ou menos esse o ponto que eu estou trazendo e para o qual eu não tenho realmente resposta, né? Mas achei muito legal sua colocação. Eu entendo a consciência de uma forma um pouquinho diferente, né? Não
diretamente relacionada à vivência do fato em si cometido, né? Mas relacionada ao entendimento do mal, do impacto que aquilo teve para o outro. Ricardo, vamos lá? Essa pergunta que o João Márcio fez, há 40 anos não seria feita, porque todo mundo sabia a resposta. Uma criança estuprada hoje foi ou alguém, um estuprador no passado. Porque Allan Kardec definiu que cada um é punido naquilo em que pecou. Cada um é punido naquilo em que pecou. Então, os espíritos não tinham dúvidas com relação a isso. A ação-reação, a lei de causa e efeito, era algo natural nas conversas espíritas. Eu era pequeno, você sabe que eu sou de uma terceira geração de espíritas, ouvia os espíritas conversando e eram os grandes intelectuais da época. E isso era coisa resolvida, João. Ninguém tinha dúvida nesse particular. A maneira da gente ver o espiritismo está mudando, como está mudando a maneira de ver tudo, a vida. A gente está na fase do pós, né? Pós-modernidade, pós-desenvolvimento, e tem o pós-espiritismo. Qual a característica do pós? Rever verdades, rediscutir conceitos que estavam resolvidos e hoje podem não estar mais. Então, essa questão, por exemplo, do estupro e outras equivalentes, eu acho que a gente não pode excluir o passado, porque se a gente excluir o passado, a gente entra numa questão muito mais grave, que seria uma forma de injustiça divina a qual a gente não consegue conceber, né? Porque para a justiça divina ter sentido, pelo menos na nossa maneira de compreender as coisas, tem que haver uma relação de causalidade e justiça. Senão, vira uma bagunça e é melhor não acreditar em nada. Então, eu acho que a gente não pode excluir totalmente o passado num evento desse. Mas também a gente não deve acreditar que deveria acontecer de qualquer jeito, na medida que o algoz pode não cometer o ato, na medida que ninguém é fadado a cometer o mal. Isso está no Livro dos Espíritos. Ora, se ninguém é obrigado a cometer o mal pode não ser cometido e aquela vítima que talvez tivesse que sofrer aquela situação não vai sofrer, pelo menos dessa forma. Mas nós conhecemos casos, eu conheço alguns casos de indivíduos que sofreram um acidente e tiveram o ânus perfurado por um pedaço de pau, por um pedaço de cadeira. Eu conheço alguns casos, o Morão deve conhecer. Pessoas que chegaram no hospital com o ânus perfurado por acidente. O que é isso? O que é isso? Não é? Então, o que eu penso hoje no pós-espiritismo? Aquele que vem a ser estuprado é alguém que tinha a probabilidade de sofrer isso. A probabilidade de. Poderia sofrer ou não, em decorrência de vários fatores. Primeira, ter o estuprador. Teria que ter. Poderia não ter. Se não tivesse, ele não seria estuprado. Ou não ser vítima de acidentes ou de determinadas situações em que o estupro símile poderia se dar. Mas o que eu não acho que o pós-espiritismo não pode fazer é mudar alguns conceitos que dão substância, que dão concretude à doutrina espírita. Tirar da doutrina espírita a lei de causa e efeito é anular o mecanismo da reencarnação. E aí eu acho que, para mim, tudo perde sentido. Fica um espiritismo absolutamente sem graça. Mas é a minha opinião. Daí, Eu não sei se vou falar para o Ricardo ou para o Mourão agora, porque. Então, eu vou ter que reiterar, vou falar na primeira pessoa. Eu não enxergo isso em Kardec. Eu não enxergo isso em Kardec. E eu enxergo isso no movimento espírita e na literatura que diz complementar. Que a pessoa vai ter que ser estuprada porque ela foi estuprador. Em Kardec, eu enxergo, na última obra, a mais madura, ele menciona 3 coisas. Ele menciona o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, essa é a construção lógica que eu faço. Eu vou ter que me arrepender daquilo que eu fiz, eu vou ter que expiar aquela falta que eu fiz, não necessariamente porque eu estuprei, eu vou ter que ser estuprado, né? Eu vou ter que expiar, eu vou ter que entender
né, exatamente o que sofreu a minha vítima, não é olho por olho, dente por dente. E eu vejo essa construção no movimento espírita, com todo o respeito. E eu não vejo isso em Kardec. Eu não vejo nas obras fundamentais. Tanto que, em várias passagens, o arrependimento ocorrendo, a prova que é dada para aquele espírito, não precisa ser aquele negócio, e nem a reparação precisa ser com aquela mesma pessoa e nada. Ele pode se arrepender, passar por uma expiação, sofrimento, não precisa apanhar, não precisa... Né, a maneira educativa que é dada, né, via expiação, ele pode passar por N coisas, e ele vai reparar aquilo. Então, ele não precisa ser estuprado, não precisa, no acidente, passar pela mesma coisa, porque isso é o que eu vejo, infelizmente, né, um desvio do que a gente encontra nas obras fundamentais. Em Kardec não existe isso. Não existe lei de causa e efeito em Kardec. Isso é uma construção do movimento espírita. Paulo, falar? Eu estava com o som ligado, gente. Me desculpem. Tava, mas não atrapalhou, não. Fica tranquilo. Vejam, ainda bem que eu não falei bobagem, né? Que a gente, ainda bem que pensamento não faz barulho. Mas eu tenho uma dificuldade imensa de pensar esses absurdos, né? E assim, meu consolo é no sentido do que o Adair acabou de falar agora. Assim. Eu também não consigo... Eu acho que isso não é de Kardec e muito menos de Deus, sabe? A lógica, antes de Kardec, acima de Kardec, depois de Kardec, não permite que uma inteligência suprema haja, como disse o Mourão, num logaritmo um algoritmo tão restrito, né? Assim, tão determinístico, para usar um termo que o Mourão trouxe. Eu acho que não é mesmo por aí. Tem dificuldade de pensar que Deus age assim. Agora, é claro que nós temos que trazer para a nossa discussão aquele disso que a gente poderia chamar de complexo de culpa, né? Como é que isso se dá na nossa alma? O espírito que praticou violência sexual, como é que ele se livra dos efeitos do que em algum momento foi causa também. Então, assim, Tem alguém com áudio aberto e aí está dificultando a nossa escuta aqui. Eu fico pensando o seguinte, todos nós vivemos agressões na infância, né? Lamentavelmente, às vezes, por conta dos nossos pais, enfim, a perversidade da infância, na figura dos amigos, daquelas pessoas que a gente convive. E depois a gente esquece isso. E esquece de uma forma, não sei se terapêutica, levando isso por inconsciente, enfim. Mas a gente esquece e vive. Eu tenho lembranças traumáticas da minha infância, desde como que eu levei bicicleta, até uma ocasião em que um amigo me agrediu, meio que sem motivo, né? Eu guardo isso até hoje. Outras tantas eu esqueci. Eu fico pensando que talvez a misericórdia divina haja num caso tão absurdo desse, né? Tão grotesco, uma agressão tão brutal como é a violência sexual em qualquer idade, né? Mas na infância, talvez a incompreensão da complexidade da vida faz a gente esquecer isso, faz a criança esquecer. Mas nós sabemos que não esquece. Tanto é que você tem que fazer terapia, às vezes, para se livrar dessas situações que você nem tem consciência. Mas eu talvez acharia que a misericórdia divina trabalha dessa forma, jogando essas coisas horrorosas da alma humana para uma instância que depois vai ter que ser escavada, né? Vai ter que ser muito trabalhada para que a gente se livre
dessa coisa que é a culpa, e que não pode ser uma coisa tão direta, né? Estuprei, você estuprado. Tem a ver com uma certa desfiguração da lei de amorosidade, da lei de criação, da cocriação com Deus nas forças genéticas. Um distúrbio nisso vai me causando essas coisas horrorosas, né, que se traduzem na materialidade como agressão sexual, né? Então, assim, eu falo isso com muita dificuldade, tem muita dificuldade, sobretudo agora. Agora eu estou sofrendo pra caramba, acho que vocês também, com essas situações que a gente está vendo mais, né, porque elas existem em toda guerra, mas essa guerra da Palestina lá, enfim, isso está doído, né? Está doído. Isso é doído, mas enfim. E aí, talvez para aliviar um pouco, Mourão, eu estava estudando outra vez, de novo Wittgenstein, em questão da linguagem, e o Wittgenstein resolve um pouco esse dilema nosso, né? Quando ele faz a passagem do Tratados para as investigações filosóficas, ele resolve um pouco desse dilema da linguagem, que, do meu ponto de vista, alguém já disse também, acho que até mesmo ele, né? É a coisa mais sofisticada, é o nível mais sofisticado que nós podemos alcançar para refletir. Eu acho que não é à toa que, no princípio, era o verbo, né? Essa coisa simbólica de que a gente resolve os dilemas. O Wittgenstein nos dá uma pista muito legal. Ele passa da lógica para a dialogia, para a dialética e para a hermenêutica, né? São campos diferentes. A lógica não resolve os problemas da vida. A lógica é formal, né? Como já afirmou o Aristóteles. Mas a dialética, a dialogia, que tem parentesco, mas não é a mesma coisa. A hermenêutica, acho que falei isso aqui também, né? Há uma diferença entre você estudar o texto e estudar a fala, né? A oralidade, a reflexão sobre a oralidade é diferente da reflexão sobre a literalidade. E, com todo respeito à oralidade, que nos levou tudo que a gente tem de literalidade, a razão, nos seus mais estritos limites, como diz o Kant, né? Ela é mais estrita ainda, e ela é mais resolutiva quando ela é pensada em termos literais, que, para encerrar, é a opção que Kardec faz. É a opção que Kardec faz. Mas, enfim. Ô, Christian, só 30 Ricardo, segundos. Sim. Só 30 segundos antes de passar para o Mourão, porque o Odair falou uma coisa ali que eu não posso concordar, né? De que Kardec não tratou de causa e efeito e ação e reação. Kardec tratou disso o tempo todo. O tempo todo. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Causa das Aflições Humanas, é um tratado de causa e efeito. Capítulo 7 do Céu e Inferno, primeira parte, Código Penal da Vida Futura, é um tratado de causa e efeito. Quando Kardec vai dizer, eu coloquei no chat, estando em expiação na Terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, isso é a lei de causa e efeito. Então, eu acho que Ele não nominou lei de causa e efeito, Ricardo. Lei de causa e efeito... Não usou o termo. A terceira lei, foi o que eu falei, lei de Newton. A gente sabe a causa e consequência. Não, ele não usou a expressão, mas o conceito, a mas ideia... Foi isso que eu falei. Agora, não é porque foi estuprado, vai ser... entendi errado. Estuprador vai ser estuprado, é isso que eu quis dizer. Aconteceu isso, o efeito vai ser esse. Né? Ele estuprou, vai ter que ser estuprado. É isso que eu estou dizendo. Essa foi a construção da lei de causa e efeito. E como você explica a seguinte frase de Kardec: cada um é punido naquilo em que pecou? Se for ficar na literalidade, alguém peca. Kardec usa o termo pecar e a gente tem que interpretar, é hermenêutica. No contexto, o que quer dizer pecar? Perante a lei de Deus, violou os 10 mandamentos, o que é pecar? Então, é isso que eu estou falando. A terminologia, a hermenêutica tem que ser construída. Agora, causa e efeito, quando eu falei que Kardec não diz, é que o movimento chama lei de causa e efeito. Né? Algo que Kardec não usou. Né? É óbvio que, segundo a parte do Céu e Inferno, é um tratado do quê?
das consequências que a gente vai ter pelos atos que a gente praticou aqui. Mas não quer dizer que estuprou vai ser estuprado. É só isso que eu quis dizer. A gente vai ter que voltar para um outro TED para tratar da causa e efeito, né? Nosso tempo está findo, mas aí a gente quer ouvir um pouquinho o Mourão ainda, né? Voltar para o Mourão aí para suas palavras finais, então, Mourão. Oi, gente, que delícia isso aqui, né? Aí pode continuar chamando TED, temas espíritas deliciosos, porque é uma delícia intelectual ouvir vocês realmente nada disso para mim resolveu o problema que o João colocou, nem de quem foi estuprado e muito menos de quem estuprou. Concordo que lei de causa e efeito significa conexão necessária. Se A, logo B. E é diferente de consequência, como a Adair colocou, que a consequência advém dos atos, mas não em forma de lei. É diferente. O que o Kardec está dizendo é uma possibilidade, eu concordo. Agora, concordo também que muito do que o Kardec está dizendo que está aqui no chat, pena que o chat parece que não vai para o YouTube depois, né? Muito disso, para mim, é lei de talião mesmo. Está lá uma citação aqui que eu tô até... sei lá, alguém que foi preguiçoso vai ter que voltar no trabalho forçado. Isso educa alguém? A pergunta continua, eu mantenho a pergunta. Alguém educa os filhos dessa forma? Isso é educativo? Isso muda alguma coisa? Então, eu acho que a gente terminou com um banquete de reflexões e as dúvidas continuam, ainda bem que continuam, né? Porque, como o Kant foi citado, o Wittgenstein também, né? O Wittgenstein fez uma transição dele para ele, né? Porque quando ele pulou do tratado para as investigações, ele repensou as ideias dele, e eu acho isso fantástico. O Kant falou uma coisa que, para mim, resolve muita, né? A tragédia da razão humana. Qual é a tragédia da razão humana? É que a razão é capaz de formular questões que ela própria não é capaz de responder. E é disso que a gente está falando, né? Nós estamos aqui exercitando a razão para propor situações que a própria razão não nos permite responder. Então, fantástico, muito obrigado, e para mim foi um momento assim muito enriquecedor no meio desse mundo caótico que a gente está. Obrigado, pessoal. Um grande beijo para todos aí. A gente que agradece, Mourão. Então aqui o T pode ser também de tragédia, né? Esse TED está ganhando vários nomes. Bom, mas quando você vier, o tempero continua sendo pimenta. Muito gostoso mesmo, muito bom, realmente. E por isso que a gente vai voltar daqui a pouquinho, no dia 10, gente. Dia 10, quem vai estar com a gente é o Elias Moraes, que também vai trazer pimenta para a gente, eu acredito. O tema que a gente propõe para ele aí, para trazer para a nossa discussão aqui, os espíritas devem se envolver com política? Olha aí, é um tema apimentado em si, né? E a proposta do TED, em geral, são as perguntas, né? Não as respostas, né? A gente faz perguntas e vem aqui fazer mais perguntas e mais discussões, e é isso que nos agrada, né? É assim que a gente consegue desenvolver nossos raciocínios, essa é a proposta, né? Bom, deu o nosso horário, né? Infelizmente, a gente vai encerrando. Aí eu vou pedir o Zé Alves que faça uma prece para a gente. Nesse momento de encerramento de mais uma reunião, com reflexões tão importantes, a última citação do chat chama a atenção. O amor cobre a multidão de pecados. Palavras do apóstolo Pedro, que vem nos alertar de que, usando o nosso livre-arbítrio, poderemos buscar a prática do amor como uma condição de nos levar à felicidade na compreensão daquilo que fizemos no passado equivocadamente e que podemos vir a fazer de forma correta. Nós te agradecemos, Jesus, por nos conceder mais esta oportunidade.
É através da doutrina espírita que nós vamos entendendo aquilo que é importante para a nossa vivência, para as nossas ações nesta vida de espírito preso a um corpo físico, ou como costumamos dizer, de espírito encarnado. Estamos no mundo buscando as lições tão importantes ao nosso aprimoramento, no esforço diário, em reuniões como esta, em que temos a oportunidade de mexer com o nosso intelecto, de trabalhar o nosso íntimo na busca da compreensão maior. Te agradecemos e te pedimos que nos abençoe, que abençoe a humanidade, que abençoe o nosso planeta. Envolva-nos na sua luz, na sua paz, no seu amor. Que assim seja.